Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês aqui o setup do retorno para o gráfico do índice futuro no 15 minutos. Esse setup ele só vai fazer uma operação por dia, trabalhando aqui no horário de 11 horas da manhã até 3 horas da tarde. E para fazer essa estratégia a gente vai utilizar esses indicadores aqui, ó. Uma highest de 4, isso tudo você vai encontrar aí no seu Profit Chart. É só você clicar aí em cima do gráfico com o botão direito, você clica em inserir indicador e você digita cada um desses nomes aqui, ó, highest, depois lowest, depois o prior quote, aí você configura e depois a média, como eu vou mostrar para vocês, ó. Então o primeiro indicador a ser utilizado é uma highest high de 4. Depois a gente vai utilizar também uma lowest low de 4. Vamos utilizar o indicador prior quote com a configuração da máxima de ontem. Vamos utilizar o indicador prior quote com a configuração da mínima de ontem. E vamos utilizar também o indicador prior quote do fechamento de ontem. E por último a gente vai utilizar uma média móvel exponencial de 15 fechamentos. E eu vou compartilhar com vocês aqui o funcionamento dessa estratégia. Vamos pegar aqui primeiro um exemplo na venda, como que vai funcionar. Olha só aqui a curva de capital da estratégia para vocês verem. A gente tem aqui uma curva de capital ascendente desde 2014. Esse setup vem construindo essa ótima curva de capital. E ele vai funcionar trabalhando aí fazendo uma operação por dia. Essa operação vai acontecer da seguinte forma. A primeira condição para a gente entrar na venda é essa aqui. O fechamento do candle precisa ser pelo menos 300 pontos maior que o prior quote do fechamento de ontem. O prior quote do fechamento de ontem é essa linha branca aqui, ó. Você tá vendo? Essa linha branca aqui corresponde ao fechamento do dia anterior. E esse candlezinho que você tá vendo aqui, ó, nessa posição, ele teve o fechamento 300 pontos maior que essa linha branca, tá? Essa aqui é a primeira condição. Ele tá com fechamento 300 pontos maior, tá? Tem que ser pelo menos 300 pontos. Ele pode até tá com uma distância maior ainda, pode ser uma distância de 400 pontos, 500 pontos, mas tem que ser no mínimo ali 300 pontos de distância. Ele não pode estar muito próximo aqui dessa linha não, tá? Essa é a primeira condição. A segunda condição é que o fechamento ele tem que ser maior que a máxima de ontem. A máxima de ontem é essa linha verde aqui, ó, que você está vendo. Essa aqui é a máxima de ontem. E o fechamento do candle, esse candle aqui atual, ó, que a gente está fazendo análise, ele está maior que a máxima de ontem, tá? Por que a gente quer isso? É porque o nome do setup é setup do retorno. Então a gente quer pegar um retorno do preço. O preço ele passou para cima da máxima do dia anterior, então quer dizer que ele está esticado. E a gente quer pegar uma volta do preço para essa região ali do preço de fechamento do dia anterior, mais ou menos ali por essa região, entendeu? Então a gente quer pegar um retorno. Por isso que a gente tem essa segunda condição aqui. O fechamento do candle ele tem que ser maior que a máxima de ontem, porque a gente vai entender então que o preço está esticado, né? Ele está se afastando aí. Então tem uma boa possibilidade da gente pegar um retorno. Só que a gente vai precisar de mais algumas condições aí. Olha só, a terceira condição vai ser a seguinte. O candle atual, que é esse aqui que a gente está fazendo a análise, ele tem que ser negativo, ó. Tá vendo? Ele tem que ser negativo. Ele é negativo aqui, ó. Bem pouquinho, mas é um candle negativo. E ele tem que estar abaixo da média. Qual média? Média exponencial de 15 fechamentos. E ele tá. Você vê que ele é um candle negativo e ele está abaixo da média. Por último, a quarta condição para finalizar a análise aqui do robô é a seguinte. O candle anterior ao atual também é negativo. Então a gente está vindo numa sequência aqui de candles negativos, ó. Tanto o candle atual quanto o candle anterior são negativos, tá? São negativos. E aí você tem então a primeira, a segunda e a terceira e a quarta condição sendo satisfeitas aqui nesse momento. Uma vez que a gente tem todas essas condições, o que a gente vai fazer? A gente vai posicionar a ordem de venda 5 pontos abaixo da mínima do candle, tá? Tem que ser 5 pontos abaixo, certo? Essa ordem ela poderia ter sido atingida até mesmo nesse candle aqui atrás, ó, só que a ordem não foi pega. Então a gente refez a análise. Tá? A análise foi refeita nesse candle aqui. Novamente a gente reposiciona a ordem, porque as condições continuam acontecendo, tá? Então a gente fez aqui, ó, um novo envio de ordem aqui para esse candle, tá?
e a ordem de venda então fica 5 pontos abaixo da mínima do candle onde as condições estão acontecendo, 5 pontos abaixo. Uma vez que a ordem é executada, a gente vai posicionar o stop na highest de 4. A highest de 4 nada mais é do que a maior máxima dos últimos 4 candles, tá? Então você pega aqui, ó, esse candle, esse e esse são os últimos 4 candles. Onde foi a maior máxima aqui? Foi aqui, nesse ponto. Então é aqui que vai ficar o nosso stop. E aí a gente vai ter um alvo de 300 pontos, certo? O horário de encerramento é a partir de 4 horas. Então se a gente entrou aqui, por exemplo, a medir 15, a gente só vai ficar posicionado até 4 horas. Se não pegar o stop nem o alvo e deu 4 horas, aí a operação é encerrada. Vamos ver aqui, ó, a sequência como é que ficou. Olha só, ele pegou lá, ele perdeu a mínima do candle, onde o sinal de venda foi gerado, e entrou na operação. Ele entrou na operação com o stop aqui na highest de 4 e com um alvo de 300 pontos. E a gente aguarda aí, ó, para ver como é que fica. Ele foi lá, pegou o alvo aqui, tá vendo? Vamos dar aqui, ó, uma olhada para você entender o objetivo desse setup. Olha aqui essa esticada do preço aqui, tá vendo? Você percebe que o preço ele abriu abaixo da máxima do dia anterior e ele foi subindo. E aí ele foi e veio fazendo um retorno. É exatamente esse retorno aqui que a gente quer pegar. Esse é o objetivo dessa estratégia. É pegar o retorno do preço a partir do momento que ele se afasta da máxima do dia anterior. Tá? Então a gente vai trabalhar com isso. Na compra vai ser o inverso da venda. A gente vai ter também aí 5 condições. A primeira condição é a seguinte: a gente vai precisar que o fechamento do candle seja pelo menos 300 pontos menor que o prior quote do fechamento de ontem. Tem que ser pelo menos 300 pontos menor, porque a gente não quer que ele esteja colado aqui no preço de fechamento de ontem. Ele precisa estar com certo afastamento, e esse afastamento tem que ser de pelo menos 300 pontos. A segunda condição é que o fechamento seja menor que a mínima de ontem. A mínima de ontem é essa linha vermelha aqui, ó, que você está vendo, e o fechamento do candle está menor do que a mínima de ontem. Então tá correto aí, tá? Terceira condição: o candle atual ele tem que ser positivo e ele tem que estar acima da média. A média exponencial de 15 fechamentos está acontecendo, tá? Então você percebe aqui que ele está armando um movimento de retorno para voltar aqui para buscar as linhas de ontem, certo? A última condição é essa aqui, ó, o candle anterior ao atual ele também tem que ser positivo. Então a gente tem que estar aqui, ó, com 2 candles positivos em sequência, 2 candles, ó. O candle anterior à análise e o candle atual que a gente está fazendo a análise. Então a gente tem todas as condições sendo satisfeitas, tá? Uma vez que a gente tem todas essas condições aqui descritas, ó, você pode aqui tirar um print para você verificar depois. Uma vez que a gente tem todas essas condições aqui, a gente vai colocar a ordem de compra 5 pontos acima da máxima do candle, 5 pontos acima, certo? Se romper a gente entra. Uma vez que a gente entrou, a gente vai ter o stop colocado e vai ficar fixo. Esse stop não vai se mover, ele vai ficar colocado na lowest de 4, que é essa aqui, ó. Você pega, você tem 1, 2, 3, 4 candles aqui, esses últimos 4 candles. Onde foi o menor ponto entre esses últimos 4? Foi aqui. Então é aqui que vai ficar o nosso stop da operação. O alvo vai ser 300 pontos, certo? Se o alvo e o stop não for atingido até 4 horas, a gente encerra a operação. Lembrando que esse setup ele tem um horário de funcionamento que vai de 11 horas da manhã até 3 horas da tarde. Aqui a gente está entrando na operação, se for executada a ordem, meio-dia e 15. Vamos ver como é que ficou? Entrou aqui e aí vamos ver. Foi lá, pegou aí o alvo de 300 pontos. E você vê aqui, ó, que o preço ele fez esse retorno aqui, tá? Da forma como a gente colocou, a gente saiu logo da posição total aqui, ó. Mas dá para trabalhar de outras formas, né? A gente utilizando esse sinal aqui, ele é um sinal bem efetivo. Você vê que ele mostrou pra gente realmente o retorno do preço. O preço estava afastado e retornou lá, ó, para as linhas de ontem. Veja aqui mais uma situação, olha só. A gente teve aqui os 5 sinais acontecendo. O primeiro sinal é o fechamento
do candle atual ele tem que ser pelo menos 300 pontos menor que o prior coach do fechamento de ontem. A linha branca aqui, ó, tem que ser pelo menos 300 pontos menor. Então está acontecendo. O segundo sinal é que o fechamento precisa ser menor que a mínima de ontem. Ou seja, o fechamento do candle, onde a gente está fazendo a análise, tem que ser menor do que a linha vermelha que está aqui. É o fechamento de ontem. Ele é menor, então está satisfeito. Terceira condição é que o candle atual ele tem que ser positivo. Ele é um candle positivo. E ele precisa estar acima da média. Ele está acima da média. O fechamento dele aqui, ó, acima da média. Aqui no caso a gente tem duas condições em uma, tá? Aqui, ó, a terceira condição e a quarta. Essa aqui no caso seria a quinta condição, né? O candle anterior ao atual, é esse candle aqui, ele também é positivo. Então a gente tem dois candles positivos aí em sequência. Se romper aqui, ó, 5 pontos acima da máxima, a gente entra na operação com stop na lowest de 4 e alvo de 300 pontos. Vamos ver aqui, ó, foi lá, bateu no alvo. Tá vendo? Pegou o retorno, é o que a gente queria. Você vê que o preço ele estava afastado da mínima de ontem, afastado do fechamento de ontem. Ele estava aqui, ó, fazendo um movimento de retorno. Você vê aqui que ele fez até um rompimento aqui, né, do topo, tá? Ele rompeu esse topo e deu sequência aqui, pegou lá o alvo de 300 pontos. Olha aqui essa situação aqui, ó. A gente teve também uma entrada aqui, tá? Todas as condições estavam sendo satisfeitas aqui, ó. Você percebe que houve o afastamento da máxima de ontem, né? Aí ele veio fazendo todas aquelas condições que eu falei para vocês, né? Você vê aqui, ó, ele tava com o fechamento do candle 300 pontos maior, pelo menos, né, do que o fechamento de ontem, tá? Tava aí com bastante variação de afastamento. Ele tava aqui, ó, acima da máxima de ontem, né? Ele tava com o fechamento negativo abaixo da média e vinha aqui, ó, dois candles negativos em sequência, fazendo toda a movimentação aí, mostrando que haveria um retorno do preço para a região das linhas aqui de ontem, tá? Então ele fez aqui a entrada na mínima do candle, 5 pontos abaixo, colocou o stop na highest de 4 e aguardou aqui até 4 horas da tarde. Foi passando o tempo, né? Aí o mercado confirmou a movimentação e pegou o alvo de 300 pontos. Essa estratégia ela tem funcionado muito bem, né? E é um setup que não vai dar entrada todo dia, né? Essa movimentação toda aí ela não vai acontecer sempre, né? E da forma como a gente programou aqui, a gente ajustou alvo, stop, tudo para obter uma excelente curva de capital. E tá aí a curva de capital ascendente da estratégia, obteve aí 74% de acerto, né? Uma boa taxa de acerto. Fiz 290 operações com fator de lucro bom de 1,86, um payoff de 0,64. Tá aí, ó, com um drawdown pequeno de 8,67%. E aqui você tem as operações da estratégia, né? Olha aí, ó, fazendo as operações aí ao longo do tempo, tá? Você vê aqui como é que foi sendo feito. Isso aqui no gráfico de 15 minutos do índice futuro. E todo esse sistema aqui, né? Todo esse trade system aqui, ele pode ser configurado de outras formas também. A gente pode buscar formas diferentes de trabalhar com essa estratégia, tanto para conduzir a operação, para poder colocar um alvo maior, fazer diferentes sistemas aqui, utilizando esses indicadores aqui e esse padrão, né, que demonstrou ser um padrão lucrativo, que tem potencial aí para gerar bons resultados, tá? Um padrão lucrativo. Então, se você gostou desse vídeo, só dá uma clicada no like e nos vemos aí no próximo vídeo. Receba as diversas estratégias do canal. São dezenas de códigos abertos para que você possa usar à vontade no seu Profit Chart. Matricule-se hoje e receba, além dos diversos setups, um treinamento completo ensinando o passo a passo da criação de estratégias no editor do Profit Chart. E o melhor de tudo, ao fazer a matrícula, você recebe acesso ao nosso grupo de suporte, onde compartilhamos diversos códigos e criamos várias estratégias com base nas suas mensagens. Está precisando programar um setup e não sabe como? Através do nosso serviço de suporte, nós fazemos a criação do código para você. Matricule-se hoje e acesse tudo isso hoje mesmo. Compartilhamos os setups com códigos 100% abertos. Você poderá ir solicitando uma infinidade de códigos ao longo dos 2 meses de suporte. Você vai aprender a partir do zero como montar diversos sistemas de trade e obter estatísticas para descobrir estratégias vencedoras.
Um treinamento feito para ensinar os traders a serem além de investidores comuns, desenvolvedores de novas estratégias para a bolsa de valores.